Alô, meu querido, fala minha querida, tô aqui para dar uma dica para você da PRF e essa dica, sem dúvida, ela pode aparecer no seu edital, sim. Desde as últimas provas de 2009 até aqui, veio caindo questões a respeito desse tema. Então presta atenção para você pegar um pouquinho. Quando a gente trabalha com o Código de Processo Penal, o artigo 1º, ele introduz aquilo que nós chamamos de princípio da territorialidade de lei, beleza? Aqui nós estamos no tópico do seu edital chamado Lei Processual Penal no espaço. Pedro, o que vem a ser a Lei Processual Penal no espaço, amigo? O primeiro ponto a salientar aqui é que você tem que lembrar que a Lei Processual Penal no espaço, ela é diferente do Código de Processo Penal em relação ao Código Penal. Primeiro, o princípio da territorialidade também pode aparecer na sua prova com um nomezinho, locus regit actum, ou seja, é o local que vai regir o ato em que o processo penal vai entrar. Esse princípio, na prática, é colocado dentro do processo penal no sentido, todo trâmite processual, amigo, todo trâmite processual, ele vai ser feito no Brasil. Não existe processo penal tramitando em países fora do Brasil, ainda que o crime tenha sido cometido fora do Estado brasileiro. Aqui o ponto importante é o seguinte, imagine que um brasileiro ou alguém tenha cometido um crime contra um brasileiro lá no exterior. Nessa situação, o Código Penal, em algumas hipóteses, ele poderá ser aplicado ainda que o crime tenha sido cometido fora do Brasil. Lá você encontra no artigo 7º do Código Penal as hipóteses de extraterritorialidade de lei. Amigo, primeira novidade aqui, não existe extraterritorialidade de lei dentro de processo penal. Aqui, a doutrina, inclusive, aponta o seguinte, o princípio da territorialidade, ele tem natureza absoluta. Isso é importante citar. Por isso que a prova ela pode cobrar. É correto afirmar que o princípio da territorialidade em processo penal ele tem caráter absoluto. Amigo, perfeito, esse gabarito estaria correto. Agora, é claro que existem algumas hipóteses que no Brasil não se aplica o Código de Processo Penal. E isso também está ditado ali no artigo 1º. Quais seriam essas hipóteses em que não se aplica o CPP? Eu não estou dizendo que ele vai ser tramitado fora do Brasil. Cuidado! Eu estou dizendo o seguinte, o CPP ele é aplicado prioritariamente em território brasileiro e unicamente aqui no Brasil. Não tem aplicação fora do Brasil do CPP. Só que existem algumas situações que aqui mesmo no Brasil não se aplica o CPP. Quais seriam essas hipóteses? Se você abrir o artigo 1º do CPP, ele cita 5 hipóteses. Destas 5, 2 não estão mais valendo. Ou seja, apenas 3 que você tem que levar para a tua prova. Quais seriam elas? A primeira, quando o Brasil estiver envolvido em tratados ou convenções de cunho internacional. Toda vez que o Brasil acontecer alguma coisa, um crime geralmente, em que o Brasil aderido a esse tratado ou convenção internacional, o trâmite processual não se dá em ambiente brasileiro. Seria, na verdade, uma hipótese... Não se dá em ambiente brasileiro, não. Seria uma hipótese de exceção do Código de Processo Penal. Não se aplica o CPP quando tiver essa previsibilidade de tratado internacional ou até mesmo acordo de nível internacional. Seria a primeira exceção. A segunda delas envolve, primeiro, a questão de não aplicação, na verdade, né, do CPP em relação a crimes militares. Hoje os militares eles têm o próprio Código de Processo Penal Militar. Portanto, todo procedimento que for regido nessas circunstâncias vai ser levado em conta sempre o CPP-M, que é o Código de Processo Militar. Beleza? Em última análise, para não aplicação do CPP, seria nos crimes de responsabilidade. Amigo, crime de responsabilidade não é crime. Crime de responsabilidade não gera reclusão, detenção, prisão simples ou multa. Nesta situação, crime de responsabilidade é meramente uma infração de natureza político-administrativa. É exatamente isso. Pega, por exemplo, os impeachment que nós tivemos. Se você pegar o Fernando Collor ou até mesmo a questão da Dilma, não tivemos pena de reclusão colocado para esses caras. Quem tramitou todos esses andamentos foi lá no Poder Legislativo. Então seria uma outra exceção de não aplicação do CPP. Legal. Exaurimos o princípio da territorialidade. Agora, vamos falar um pouquinho do segundo princípio. Aqui o artigo 2º do CPP, ele trabalha a lei processual penal no tempo. E esta lei processual penal no tempo, ela é regida pelo princípio da imediatidade. Vou te dar um exemplo. Me acompanhe só para a gente ter uma ideia em uma linha do tempo. Imagine o seguinte. Esta linha do tempo marca o início de um processo. Então o processo ele começou a correr aqui e ele está andando. No meio deste processo, a norma é alterada. Uma norma de trâmite processual penal. Ao ser alterada essa norma, a continuidade dada, a pergunta é, esta norma processual penal, ela já incide de imediato neste ponto? Sim ou não? Vamos lá? Vamos tentar entender? Daqui para cá, ela se torna vigente. Agora, será que esta norma nova, ela prejudica os atos realizados pela lei anterior?
Não. Esse é o princípio da imediatidade. É dito o seguinte, dentro do Código de Processo Penal, uma lei nova que incida ainda sobre um processo que esteja em andamento, ela não prejudica os atos da vigência anterior. Só que daí, o ponto importante é o seguinte, como ela só vai começar a regimentar todo o ato a partir daqui para frente, se ela for benéfica para o cara, eu aplico essa nova lei processual penal? Sim, eu aplico. Pedro, mas e se ela for ruim? Ainda assim eu aplico, porque o princípio da imediatidade em processo penal, ela não leva em conta aquele princípio dito lá no Código Penal da retroação ou da ultração in bonam partem apenas. Aqui não, aqui nós temos atividade para frente, sempre extra-atividade no sentido para frente, dizendo que essa norma ela incidirá, seja ela benéfica, seja ela maléfica para este réu aí, ok? Então isto é o princípio da imediatidade, sempre incidindo aqui nessa situação de imediato, o princípio da imediatidade. Agora eu vou te trazer uma exceção, e essa exceção ela está prevista ali na lei de introdução do Código de Processo Penal. Minha recomendação, leia o artigo 2º e o artigo 3º da lei de introdução ao Código de Processo Penal. Lá nós temos o seguinte exemplo de exceção à aplicação do princípio da imediatidade, que seria no caso de prazo recursal. Vou te dar um exemplo. Imagine que durante a vigência de um prazo, imagina que exatamente nesse momento existia um prazo para recurso de 10 dias, e esta lei incidiu exatamente neste prazo. Agora, de 10 dias, a nova lei alterou para 5 dias apenas aquele prazo. Minha pergunta é, eu continuo com a norma antiga de 10 dias ou eu entro com a norma nova de 5 dias? Incide o princípio da imediatidade? Neste caso, não. Seria uma exceção trazida por esse caso. Por quê, Pedro? Porque seria mais benéfico para o réu ter 10 dias para responder ao invés de apenas 5, beleza? Só que, e se essa norma nova, ao invés de 10 dias, ela trazer 20 dias? Aí sim ela será aplicada porque ela será mais benéfica para o réu, beleza? Então essa é a primeira dica que eu deixo para você do princípio da territorialidade e da imediatidade. No seu edital vai aparecer Lei Processual Penal no tempo e Lei Processual Penal no espaço. Com essa dica eu tenho certeza que você vai conseguir ganhar algumas questões aí na sua prova.